Ok, bom sábado, pessoal. Bom sábado. Referência da lição dessa semana, para quem está com a lição aberta aí. A proposta da lição dessa semana é uma discussão sobre a situação da educação no plano da redenção, ou seja, qual é o vínculo entre educação e redenção. Essa é a abordagem da lição dessa semana. Semana passada, vimos educação vinculada a um outro processo, que é o processo de adoração. E essa era a ideia da discussão que permeou a lição da semana passada. Quando a gente olhou essa questão da adoração, só para retomar e a gente criar um contexto entre as duas lições, uma coisa que aconteceu nesse processo entre a adoração e a questão da educação é a gente perceber que houve uma desconexão, houve uma quebra, houve um modelo que separou o ser humano do seu Criador. Essa separação do ser humano com o seu Criador produziu efeitos colaterais, ela produziu danos, ela produziu alguns problemas, e esses problemas antes dessa separação acabam impactando a gente em uma série de questões. Parte dessas questões que impactam o modelo de separação entre o ser humano e Deus levam o ser humano a não conseguir mais contato com Deus, e esse não contato ele desfaz a imagem do Criador. A lição dessa semana trata exatamente disso. Ou seja, de que maneira aquilo que foi quebrado, aquele processo que foi separado, cindido no modelo, traz para a gente referências de caminhos de retorno. Okay? Esse é o processo. Então, se alguém puder ajudar aí na classe online com o título da lição e verso, enquanto isso, alguém aqui na classe presencial me ajuda com o título da lição e verso. Quem quiser aí na classe online, por favor, título da lição e verso. Quem me ajuda? Educação e redenção. Educação e redenção. Verso. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E essa é uma sensação, no mínimo, inusitada. Eu escutar a Maria Antônia lá em Ribeirão Preto lendo o verso e o título da lição, e escutar aqui na classe alguém lendo para nós o título da lição e o verso. Vocês não escutam aí, mas eu escuto o eco dos dois. O que é interessante nesse verso? O que a gente tem de coisa distinta nesse verso? Há pelo menos 3 paradigmas importantes aí. Primeiro deles, quando a gente fala da Escritura Sagrada, que é o único contato direto no sentido formal que a gente tem com Deus, não porque a gente não possa orar a Deus, não porque a gente não possa vê-lo a partir da criação, mas no sentido direto de caminho de ida e volta, ou seja, que eu acesso e vejo o retorno explícito, a Escritura se tornou esse caminho. Quando a gente ora, a gente aguarda a resposta de Deus, mas essa resposta, salvo raríssimas exceções de alguma coisa muito distinta, essa resposta não vem de forma audível. A resposta de Deus vem em algo que eu observo. Mas quando eu olho para as Escrituras, quando eu olho para a Bíblia, a resposta de Deus vem de maneira direta. É como se Deus falasse comigo. E aí já se estabelece uma coisa interessante no formato pós-pecado. A gente conversa com Deus, a gente ora a Deus, e a resposta de Deus virá ou a partir do mundo natural, ou ela virá a partir do texto que a gente leu. Quando a resposta vem a partir do texto, esse verso que a gente leu mostra o formato dessa resposta. Ou seja, para que serve as Escrituras enquanto retorno? Primeiro elemento interessante deste processo de retorno é: se o ser humano está distante de Deus e peca, a Escritura serve de repreensão, um modelo de advertência, um modelo de demonstração de para onde eu saí da casinha. Uma segunda coisa interessante no modelo de resposta é que a Escritura me põe de volta no caminho. Ou seja, a gente retorna ao ponto de convergência, ao ponto correto de convergência, que é o caminho de Deus. Por isso, a Escritura ensina, ela se presta ao ensino.
E é nesse sentido que a gente estabelece a conexão entre o modelo de educação versus o modelo de salvação ou redenção. Se a Escritura serve como guia, como ensino, significa que o conteúdo do protocolo de educação está dado. Ou seja, o compêndio fundamental da educação está dado a partir do texto, a partir da referência das Escrituras. Todas as demais abordagens da ciência, geografia, história, ciências naturais em toda a espécie, da matemática à química, toda a estrutura das ciências só faz sentido se a gente tiver a referência de base. Então, quando o desenho escriturístico na Bíblia se presta ao ensino, a referência da Bíblia se torna a base de todas as demais ciências. Sem ela, o que eu compreenderei da ciência será o mecanismo de funcionamento geral, que é o que você vê quando vai para uma estrutura acadêmica. As pessoas estudam química, as pessoas estudam física, biologia, e em todos esses estudos que fazem, entendem a mecânica formal da natureza. Mas elas não entendem a razão da natureza, a menos que deem um passo a mais e cheguem à base. É só quando a gente encontra a base, ou seja, aquilo que deu origem à criação, é que a gente encontra a noção de propósito, a noção de destinação, a significância de tudo isso que a gente olha. Por isso, mesmo que na natureza a gente tenha a revelação do Criador, o que a gente tem ali é uma inferência. Ou seja, a gente olha para o meio natural e a gente percebe que não dá para existir essas coisas se não existir alguém que as fez. Porque tudo infere causa, tudo infere ordem, tudo infere um modelo organizado, sistêmico. O que significa que alguém projetou aquilo. Não daria para aquilo surgir por acaso, a probabilidade é zero. Bom, se este é o caminho, se esse é o desenho que a gente observa ali, então, da natureza, eu até poderia perceber que existe o Criador e passaria a buscá-lo, tentar descobrir onde ele está e quem ele é. A Bíblia economiza esse trajeto. Porque se eu tentar, a partir da natureza, descobrir quem é o Criador, eu vou depender única e exclusivamente do meu contato subjetivo com ele, por oração ou pedido, e da dependência que eu vou ter da resposta que ele vai dar. Que mesmo com a atuação do Espírito Santo me dando coordenadas dessa resposta, ela não é completa. Faltam elementos. Ou seja, se eu quiser toda a verdade, o caminho para essa toda a verdade só pode ser feito ou a partir de uma pessoa. Então, quem teve a chance de conviver com Jesus por 3 anos e meio, encontrou a resposta completa, a pessoa. Mas quem não teve essa chance, que é o nosso caso e de boa parte da população do mundo, a única alternativa de conhecer Deus no sentido pleno é a sua palavra, é o seu texto. Daí a importância dessa referência. Então, quando a gente olha a Bíblia como modelo de repreensão, como modelo de ensino, e ela terminando esse modelo com a reconstrução desse ser humano de volta ao ponto inicial, é que a gente entende qual é a significância do texto bíblico. Ou seja, falar da Bíblia e falar de educação é falar do mesmo fenômeno. Daí vem um dos elementos por que essa lição está centrada em educação. Não é casual isso. E não é só uma referência sistêmica ao modelo de educação adventista. É o sentido da educação cristã como uma base, como um elemento fundamental de todas as coisas que a gente precisa nessa relação estrutural entre o ser humano e Deus. Quando a gente observa esse elemento, há 2 coisas interessantes que aparecem aqui, 2 pontos de referência interessantes que aparecem aqui. Primeiro ponto, para que o processo de retorno do humano a Deus ocorra, Deus estabeleceu um desenho educacional, que na Bíblia se estabelece em momentos diferentes da história. Se a gente olhar o momento inicial da Bíblia, Gênesis capítulo 1, até o início do povo de Israel, até o Êxodo, se a gente observa essa fase da história bíblica, todo o modelo educacional se faz por tradição oral familiar. Ou seja,
Se estamos olhando para o modelo educacional como redenção, na Bíblia, a primeira escola chama-se família. Do Éden até a referência do Êxodo, o modelo educacional é familiar. Quando a gente ultrapassa o Êxodo, quando a gente adentra a história do povo de Israel, o modelo educacional ele se transiciona como uma parceria entre a família e o templo. Então você vai encontrar dois tipos de referência educacional em Israel. O modelo familiar, a história patriarcal, que ainda persiste em Israel. Mas aparece um novo fenômeno que é aquilo que acontece no templo. Os sacerdotes e os levitas que atuam no templo servem de mestres ao povo de Israel, orientando o povo naquilo que eles têm dúvida. E aí começa um desenho estruturado de educação. O desenho familiar ele não tem uma estrutura na história de Israel, porque não havia nenhum compêndio, não havia conteúdo para essa educação. Ou seja, as crianças de Adão até o momento do povo de Israel dependiam da comunhão dos seus pais para ter a noção de Deus. E depois, crescendo, dependiam de si mesmas para isso. Não havia um compêndio. Essa é a razão pela qual, nesse tempo, você vai ver Deus falando. Várias e várias vezes com os patriarcas. Falava com Jó, falava com Moisés, falava com Abraão, falava com Jacó. Cada um dos patriarcas da família era, naquele contexto, um profeta. Ou seja, o povo de Deus, aqueles que serviam a Deus no tempo antigo, do Éden até o Êxodo, todos os pais de família daquele povo eram profetas. Todos eles. A referência do contato de Deus era pessoal com o pai da família, porque não fosse isso, não haveria um elemento de unidade na mensagem de Deus. Não haveria a possibilidade de que a mensagem chegasse de forma íntegra. O que é legal de observar nessas histórias? É que existe um processo que é cumulativo nesse desenho. Ou seja, há uma referência acontecendo aí que ela é cumulativa no tempo. Então, a partir de Adão e o seu relacionamento com Cristo, o modelo educacional vai se estabelecendo, primeiro a partir da família, a partir do patriarca da família, e dentro desse processo, ou seja, dessa perspectiva de um modelo educacional que nasce desse que é o patriarca da família, ele vai se expandindo conforme a degeneração humana aumenta de tamanho. Ou seja, a existência do templo em Israel é o símbolo claro da degeneração do ser humano. Não fosse a degeneração do ser humano, não precisava de templo. Deus falava com o patriarca, e o patriarca obedecia e instruía a sua família. A degeneração do povo fez com que a conversa de Deus com estes patriarcas perdesse a conexão. E, portanto, o pecado separava esses sujeitos de Deus, e Deus agora vem morar entre o povo de Israel e reformatar o desenho. E agora, em vez de Deus falar com cada patriarca de família, Deus fala com Moisés, com Arão e com o pessoal do templo. E estes falam com o povo de Israel. Você olha a história seguindo e você vai descobrir que Israel, não satisfeito com o templo, pede um rei. Já dentro do contexto da ocupação de Canaã, pedem para se tornar semelhantes às nações vizinhas. O que acontece nessa cisão, nessa modificação de modelo? Aquilo que estava restrito ao desenho do templo, agora traz para dentro dessa relação a necessidade de profetas que intermediem a relação, porque nem o templo está sendo referência mais. Embora o templo continuasse existindo, os sacerdotes continuassem existindo, a estrutura do templo continuasse vigente, a Arca da Aliança estava lá, o sumo sacerdote atuando, surge em paralelo à voz do templo, a voz dos profetas. E os profetas passam a ser aqueles que instruem o povo e advertem o povo, fazem o papel das escrituras. Repreender, advertir, arguir e ensinar. Esse processo leva à criação de um outro referencial. Se a gente olhar a história de Elias e de Eliseu, a gente vai ver que a partir dele surge uma escola formal.
Primeira escola de verdade, chama Escola dos Profetas. Essa escola, que é formatada a partir deles, pega aquilo que é a referência da população de Israel, ou seja, aqueles que estariam dispostos a ser mestres, a ser ensinadores, instrutores de Israel, e eles vêm para a escola dos profetas. Ou seja, é o primeiro curso de teologia na história humana. Jovens de Israel vêm para a escola dos profetas para aprenderem os elementos básicos da escritura, da orientação de Deus, os elementos naturais, ou seja, eles aprendem várias coisas que se aprendem numa escola, tem um currículo naquela escola, aprendem música, e a partir desse aprendizado eles estariam prontos para instruir Israel e aguardar o convite de Deus para ser profeta. E assim a história segue. Mais uma degeneração que ocorreu. Ou seja, cada vez que a humanidade desce um degrau rumo ao pecado, Deus é, entre aspas, a palavra, obrigado, pela contingência, a criar um mecanismo de resgate. E ele desce mais um nível. Como a degeneração humana levou ao esquecimento das coisas, ou seja, a nossa memória, quando vai chegando na minha idade, o Nelson já nem fala disso, brincadeiras à parte, só para não brincar quem está aí na tela, que é falta de educação, porque vocês não vão poder responder, né? Mas assim, eu vou brincar com a minha prima que está aí, então, assim, com a minha prima tia. Então, assim, quando vai chegando assim na idade da Maria Antônia, que está aí na tela, as nossas memórias vão se tornando só uma vaga lembrança. E, por exemplo, se eu brincar com a Maria Antônia que está aí na tela de qual é o cálculo para a hipotenusa, ela já vai parar para pensar se existe cateto nessa conta, porque isso já faz tempo. Ou seja, brincadeiras à parte, a nossa memória vai se tornando só uma vaga lembrança. Por causa disso, Deus também desce um nível. E aquilo que era o compêndio oral da transmissão vira um compêndio escrito, que registra a estrutura educacional de forma permanente. Ou seja, mesmo que a minha memória falhe, eu posso ir lá e abrir o livrinho. Abrindo o livrinho de capa preta, eu tenho toda a recuperação da minha memória. Ou seja, aquilo que eu perdesse na referência, eu posso ir lá e buscar. Como, por exemplo, eu posso ir lá e olhar os meus livros de matemática do sexto ao nono, ou do quinto ao oitavo, no meu caso, e lembrar que o cálculo da hipotenusa tem uma referência com os catetos, e se eu tiver essa estrutura delimitada, eu até consigo achar qual é o valor da hipotenusa. Mas se perguntar para mim se eu ainda lembro da fórmula disso, tudo bem, essa aí é até fácil por causa da soma dos quadrados dos catetos. Mas outras já foram para o espaço, eu já não lembro mais. Fórmulas logarítmicas ficaram num passado distante. Ou seja, a Bíblia surge como uma referência permanente, perpétua de verdade. Mais uma degeneração. Um outro fator implicado nessa degeneração é que depois do dilúvio, o ser humano diminui a longevidade. E essa é uma forma de proteção, inclusive. O pecado chegou ao limite exaustivo da destruição porque as pessoas viviam muito tempo, então tinham muito tempo para fazer besteira. Ou seja, o pecado se aprimorava no tempo. O pecado referenciava, a partir do tempo, uma abordagem cada vez mais prevalente de elementos que se aprofundavam nessa questão do pecado. Se você tem a referência do pós-dilúvio, o que Deus faz? Parte do processo do pós-dilúvio implica a diminuição da longevidade, o que implica a diminuição do exercício do pecado pela mesma pessoa. Ou seja, os mesmos sujeitos não conseguiam aviltar a natureza humana a níveis tão baixos, porque eles morriam antes. E quanto mais pecadores eram, mais cedo morriam. Os longevos do período pós iam os padrões de Deus. Ou seja, aqueles que viviam 120, 150, 160 anos eram os que seguiam os padrões de Deus. Porque os que não seguiam, com 70, 60 anos, estavam morrendo. Em 4, 6 gerações depois de Noé. Isso significa dizer que isso também diminuiu o impacto do pecado no mundo.
e permitiu que Deus não precisasse intervir uma segunda vez de forma tão radical quanto a forma inicial. Se a gente vai observando essa história, da escola dos profetas, o processo se estende, e quando você chega ao Israel mais próximo do cativeiro, você vai ver que próximo do cativeiro você tem um outro conjunto de pessoas que aparecem em Israel. Na realidade, você já vai ver pessoas em função distinta aparecendo desde o momento anterior ao desenho dos reinados, que é o período dos juízes, que arbitravam Israel. Mas eles não eram necessariamente ensinadores, eles eram julgadores dos perrengues que aconteciam em Israel. Mas quando você vai ao formato do Israel já instalado, mais próximo do cativeiro, você vai ver a função de um sujeito chamado escriba. Quem era o escriba? Por exemplo, o mais famoso, talvez, desses escribas, o período mais famoso desses escribas é quando você vê Esdras e Neemias saindo com o povo de Israel de Babilônia e voltando para a terra de Jerusalém. E aí você percebe que um deles tem a função de escriba. Esse que tem a função de escriba tem uma responsabilidade, a responsabilidade de instruir o povo. Ele é quem lê o livro sagrado e retoma a orientação ao povo. Tanto que quando o livro sagrado é relido no retorno a Jerusalém, o povo chora pelo que ouve, porque é como se eles estivessem escutando a palavra de Deus, literalmente. E aí eles percebem que, de fato, agora estão livres outra vez e assumem obedecer a Deus. Essa proposta do escriba como mestre, como professor, ela se estende até os dias de Jesus. Se você vê a história de Jesus, com 12 anos ele é levado ao templo. Lá no templo o que acontece? Ele vai agora como um sujeito responsável pelos seus atos, tem 12 anos de idade, vai ser responsável pelo seu próprio sacrifício. Para onde ele vai? Para a sala de aula. Os pais o levam lá para ser questionado pelos escribas e validado o seu processo educacional. E aí a gente tem duas coisas interessantes aparecendo nessa história para quem gosta de educação. A primeira delas é que a gente tem a primeira referência formal, real, de homeschool. Porque Jesus foi educado aos pés de Maria e vai para o exame na sala dos escribas. E os escribas começam a fazer perguntas para Jesus. E eles se surpreendem porque para cada pergunta que eles vão recortando, as respostas de Jesus são melhores do que dos alunos que estão na escola deles. A ponto de eles quererem saber quem é que o ensinou, de onde é que vem esse garoto. O assunto é tão vital que os pais de Jesus, depois que passa o dia no templo, vão embora. Porque terminou o dia no templo, já levaram Jesus, já está tudo resolvido, só eles esqueceram um detalhe. Esqueceram o Jesus. Trouxeram Jesus para o exame no templo, mas esqueceram do Jesus. E foram embora com a família, voltando para a cidade natal, para a cidade de moradia. Nesse retorno, 3 dias depois, eles se dão conta de que Jesus não está ali. Aí eu fico pensando que percepção é essa. Na realidade, isso tem a ver com a cultura da época, né? As pessoas tinham uma autonomia maior a partir dos 12 anos de idade, no sentido de já era responsável. Então, eles imaginavam que Jesus estava com os primos em alguma outra tenda, já que era uma viagem legal, uma viagem nova, um monte de coisas novas que viram. Mas o fato é que, de repente, 2 dias com Jesus fora de casa, já dá para começar a ficar preocupado. E aí se deram conta que Jesus não estava lá. Volta para a cidade. 3 dias depois eles vão encontrar Jesus lá, no mesmo lugar que deixaram. Aí vem o verso que a gente abriu a lição. Qual é a resposta de Jesus para Maria? Quando Maria interpela, o que você fez com a gente? Você não tem noção? Nós estamos há 3 dias te procurando por aí. Você tem ideia do que você fez? Qual é a resposta que Jesus dá para Maria? Vocês lembram dela? Jesus vira para Maria e diz assim: por que é que vocês estavam me procurando por aí? A gente olha essa resposta e dá a impressão de que é uma resposta mal educada, mas não é uma resposta respeitosa. É uma resposta respeitosa em que dimensão? Ele está dizendo, por que vocês estão me procurando por aí? Vocês me ensinaram que aqui é a minha casa e que aqui mora o meu pai. Só tem 2 lugares que eu podia estar, ou com vocês, ou aqui.
eu não estaria por aí, porque vocês me ensinaram que não podia estar por aí. Ou eu estou aqui, ou eu estou lá. Portanto, eu estou na casa do meu pai. Até que vocês me digam que é para eu ir embora. É para ir embora? O que mostra uma outra coisa interessante. Jesus ficou lá e os escribas não pararam. É quase como se tivesse um revezamento. E eles fazendo pergunta para Jesus e Jesus respondendo por 3 dias. Isso mostra um aspecto interessante. A resposta que Jesus deu para Maria mostra a efetividade do compêndio. Ou seja, qual é o efeito da Bíblia sobre Jesus? Se você olhar a vida de Jesus e o ministério, o efeito está lá. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, a referência de Jesus está estabelecida. Por que Jesus não foi para a escola dos escribas? Havia um problema. 400 anos depois de Esdras e Neemias, a escola dos escribas já não ensinava a Bíblia. A escola dos escribas ensinava o quê? Outros elementos, outros fundamentos da Bíblia. O problema não era com as outras coisas que a escola dos escribas ensinavam, ou seja, trabalhos manuais, música, a natureza, as leis da física, etc., existentes à época. O problema não estava com essa parte do compêndio. O problema estava com o fato de que a escola dos escribas já não usava a Bíblia como referência para o resto das ciências. A escola dos escribas usava como base a tradição. E o trabalho de Jesus era reverter isso e mostrar para as pessoas que aquela tradição imposta pelos fariseus, pelos escribas, pelos sacerdotes não tinha validade. Ou seja, pela tradição, eles se distanciariam cada vez mais de Deus. Resultado, Jesus não podia ser educado naquele tipo de escola. Se ele tinha que reverter o processo. Consequentemente, Jesus foi educado aos pés de Maria. Algo muito semelhante ao que acontece com João Batista. João Batista teve a vantagem de que, como o pai era sacerdote, ele pôde ser educado direto. Jesus não tinha um pai sacerdote, nem uma mãe sacerdotisa, porque não existia isso em Israel. Resultado, ele fica em casa e Maria o instrui. Quando você olha a sequência dessa história, você migra essa história para um novo formato, passa o cristianismo de base, a igreja cristã se solidifica. O que acontece com os filhos da igreja cristã ao longo do tempo? Se a gente olha o 1º século e o 2º século da era cristã, o formato de educação se faz pela palavra e pela visita dos apóstolos às comunidades. Ou seja, a instrução é feita mediante pregação ou mediante cartas. E isso é repassado ao povo. Os escribas já não serviam mais como escola, mas para os cristãos novos, em cada um dos lugares onde se estabelecia uma comunidade cristã, havia um responsável por aquela comunidade que ensinava todos aqueles na palavra. Ou seja, as sinagogas ou lugares de reunião viraram escolas de todo o povo. Algo semelhante ao modelo dos escribas e das sinagogas anteriormente existentes. E a história segue. Quando a gente chega e vai avançando esse processo, o que a gente percebe? No mundo formal se estabelecem escolas formais. A primeira referência de escola formal que a gente vai ver acontece no período medieval, quando a igreja cristã medieval resolve formatar escolas. Em primeiro lugar, escolas com um foco de monastério ou escolas para futuros patronos, bispos, padres, etc. Mas depois esse processo se amplia e essas escolas se tornam, entre aspas, universidades. E entre o século XV e o século XIX, você vai ver várias dessas se espalhando pelo mundo. Lutero estudou numa delas, se educou numa delas. Essas universidades começam a formatar cursos variados, com disciplinas variadas. Se a gente observar, isso já acontece desde o mundo grego na escola platônica, quando ele funda uma escola chamada academia. E lá ele separa as ciências da época e passa a instruir os gregos nessa academia. Nos dias de Paulo, Paulo foi educado numa dessas escolas de origem aristotélica, cujo professor era Gamaliel.
Ou seja, escolas seculares, no sentido formal da educação, existem desde a Grécia Antiga, aliás, desde o Egito. Existem escolas. Na Babilônia existiam escolas e Daniel foi estudar numa delas com seus amigos por 3 anos. Até ser examinado para poder trabalhar no palácio. Ou seja, em paralelo àquilo que Deus estava fazendo com o seu povo, o mundo criou suas próprias escolas. Se você vai olhando essa história, quando a gente chega no século XIX, quando se termina o período de ascensão medieval e começa aquilo que é a igreja de Filadélfia, na descrição de Apocalipse, quando surgem os primeiros pais daquilo que seria depois a igreja adventista, o que surge entre eles em um determinado momento que o dom profético se manifesta? Se vocês leram a meditação de ontem à noite, do pôr do sol, para aqueles que têm a meditação, ela tratava de um sujeito chamado Goodloe Bell, que é o patrono da educação adventista. Ele era um professor de escola secular, que fica doente, vai para o sanatório de Battle Creek, se converte ao adventismo, e nessa condição de professor ele trabalha para a construção de um modelo educacional dentro da igreja, para que isso fosse mais factível de compreensão para os membros da igreja. E nasce o que vocês têm à mão hoje, chamado Lição da Escola Sabatina. Nelson está pontuando aqui, os valdenses começaram no seu processo de reforma de vida e de contraponto ao que era o modelo medieval, as escolas valdenses, como forma de instrução dos seus filhos. E há uma coisa curiosa nessa situação dos valdenses e dos huguenotes também, que é o fato de eles não só ensinarem os seus filhos em modelos próprios, em contraponto ao que se ensinava na escola medieval, mas também eles passam a fazer com que os seus filhos decorem os trechos da Bíblia. E conforme a perseguição foi se agravando, eles dividiam porções grandes da Bíblia entre as pessoas para que, se a Bíblia se perdesse fisicamente, na memória ela persistiria por gerações. E esse era um trabalho exaustivo de decorar o texto. O que mostra uma coisa interessantíssima sobre a base bíblica. Na carona, no esteio desse formato, Bell faz uma proposta ao casal White, à época, Tiago e Ellen, de começar um processo de escola formal. E ele é incentivado pelos dois de que isso está nos planos de Deus como um caminho seguro. E nasce aquilo que a gente hoje chama de escola adventista. Ora, mas por que eu estou fazendo todo esse percurso histórico? Para mostrar que cada um desses elementos que a gente está vendo implica a degeneração humana. Ou seja, o pecado produziu danos colaterais e Deus continua costurando para resgatar isso. Ou seja, por que a gente está aqui dentro dessa escola? Por que essa escola existe? Se vocês lembrarem o hino dessa escola, ele conta que a gente está no alto de uma colina e o objeto de estarmos aqui, nesse alto da colina, é servir de luz para o resto do que está no entorno. É uma referência. Se a gente observar aqui na classe, a gente tem o produto dessa referência. Por exemplo, se eu olhar para se olhar para cá enquanto processo residencial, as pessoas que estão aqui, e vários dos membros da nossa classe Escola Sabatina, são fruto desta referência. Ou seja, ou a partir dessa classe, ou a partir de uma referência dessa escola, conheceram a verdade. E replicaram. E agora a gente já vai para a segunda geração, que são os filhos de vocês nesse processo. Como também a gente tem o caminho inverso. Se eu olhar ali para a família do professor Oli, olhando para trás no fenômeno, a gente tem gerações para trás no fenômeno. Ou seja, dá para ir contando o caminho reverso de uma escola de 1915, lá em São Paulo, que é o IAE. Ou seja, todos nós, de alguma forma, vocês que estão aí no online, a gente que está aqui no presencial, tem de alguma maneira um cruzamento referencial, ou com a escola sabatina, ou com a escola adventista. Ou seja, o mecanismo que Deus estabelece como uma forma de resgate é continuar ensinando. Daí faz sentido a gente olhar para o resto da lição.
quando a lição faz esse percurso mostrando que lá no Éden existia uma imagem projetada de Deus na criação, que lhe permitia a comunicação. Adão e Eva comunicavam-se com Deus de forma direta. Isso se quebra e Deus começa a criar pontes. Pontes para manter o mesmo modelo mental funcionante. A lição dessa semana propõe que a conexão da imagem com o Criador não seja uma questão física, e de fato não é mesmo, porque Deus é uma outra questão. Mas é uma conexão no sentido cognitivo, no sentido daquilo que representa a figura humana na sua liberdade. São os elementos que da imagem de Deus estavam presentes em Adão. Adão dominava a natureza, Adão se comunicava livremente com Deus e Adão era livre no sentido pleno, no seu arbítrio. Tudo isso se perdeu. Como é que eu recupero essas coisas? O caminho para essa recuperação passa por esses 3 compêndios: o mundo natural e a compreensão dele. Ou seja, é importante estudar as ciências. Quanto mais eu compreendo as ciências, mais claro fica para mim o quanto Deus se revela pela natureza. Mas isso só acontece se eu fizer um caminho anterior a esse do estudo da natureza, que é o caminho do reconhecimento de Deus como Criador na sua base. Ou seja, se eu voltar ao fundamento a partir das Escrituras e resgatar isso, aí a referência fica clara. Eu não passo a inventar moda para explicar o que eu vejo. Aquilo que eu vejo é autoevidente. E eu passo a encontrar a resposta de forma sólida. Só que aí eu encontro junto algumas outras coisas. Eu encontro que a humanidade também desceu ao fundo do poço, no sentido do pecado, como resultado teve a morte. E eu percebo que alguém teve que vir ao mundo para mostrar ao mundo que Adão não precisava ter feito o que fez. E nesse sentido, Jesus é o compêndio vivo da educação. Ele não é só o mestre no sentido daquilo que, no seu tempo, se atribuía a ele, o rabi. Ele é o mestre no sentido da revelação plena, ele é o exemplo perfeito daquilo que deveria ter sido o Éden. Só que ele faz isso num mundo desestruturado, o que é muito mais rigoroso no teste. Ou seja, enquanto Adão tinha a oportunidade do desenvolvimento no mundo perfeito, Jesus enfrenta o pecado frente a frente e resiste ao pecado onde Adão caiu. E mostra, Adão não precisava ter feito o que fez. Porque mesmo no mundo de pecado, se Adão nascesse hoje, com as mesmas condições do Éden, ele poderia resistir ao mal. E Jesus mostra que isso era possível. Mas Jesus também deixa muito claro, no seu processo de vida, a necessidade que a humanidade tem para o retorno da pessoa de Cristo. Ou seja, sem Cristo, nós não temos caminho de volta. Não temos como retornar. Nós fomos longe demais. A razão pela qual Deus vem ao ser humano é porque o ser humano foi longe demais, não tem caminho de retorno. Ou seja, não tem possibilidade de volta, a não ser que Cristo fizesse o que fez. Esse é o maior dos ensinos de Cristo, o Evangelho. O Evangelho também mostra algumas coisas de que o processo de retorno ao céu não é meritório. Ou seja, diferente da academia secular, que você passa de ano por mérito próprio, tem que ralar para passar em teoria do Estado, tem que ralar para passar em constitucional, tem que ralar para passar em física. A gente teve que ralar para passar com Nepomuceno em Apocalipse. Ou seja, tem um preço a academia secular. No caso do modelo de Cristo, o preço já está pago. Não tem mérito nosso. E essa é uma outra coisa que a gente aprende na escola de Cristo. Não há mérito. O mérito é dele. Portanto, todas as discussões que surgem no paralelo disso, nós temos várias delas no mundo atual, como, por exemplo, a discussão da perfeição e da vitória pessoal contra o pecado, isso não passa de meritocracia. Não existe isso no plano de Deus. No plano de Deus existe uma coisa a ser feita. Aquilo que Isaías fez, quando na lição da semana passada a gente estudou a adoração. Isaías vê Deus, cai prostrado em terra com uma única fala: sou de lábios impuros. Não é o mérito de Isaías que o põe de pé,
É um anjo com o tição que lhe encosta a boca, que lhe põe de pé e diz: agora você está puro, não pelo seu mérito, mas pela brasa que veio do altar, o sacrifício de Cristo. É também na escola de Cristo que a gente aprende que o caminho da vitória em Cristo é um caminho de aprendizagem. Ou seja, sim, existem mudanças comportamentais, como na escola. Ou seja, não dá para vir para a escola e fazer bagunça e querer aprender. Como não dá para seguir Jesus e fazer bagunça e querer ser transformado. Não vai acontecer. O mesmo processo que se dá no mecanismo da disciplina escolar é o que se dá no caminho do aprendizado de Cristo. Ou seja, dizer já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, tem uma referência primária, que é a aceitação do sacrifício de Cristo, mas por causa de aceitar o sacrifício de Cristo, vem uma referência secundária, a obediência. Ou seja, sim, existe algo a ser feito, mas ele é pós-salvação e não pré-salvação. Eu obedeço porque fui salvo e não para ser salvo. E aí vem o significado da Torá que a gente viu na lição. A Torá é, antes de lei, ensino. É, antes de um paradigma e de um código legal, um paradigma de ensino e instrução na verdade. Ou seja, não é um código forense para ser obedecido como um ritual formal legal. A lei é a expressão do caráter de Deus, ou seja, é a demonstração do para onde eu tenho que voltar. Por isso ela é ensino, por isso a palavra Torá está ligada ao ensino, e não a um código legal, mesmo que ela seja apelidada de a lei de Moisés. A gente percebe pelo restante da história bíblica que em cada um dos exemplos da Bíblia, nós vamos percebendo pessoas que aceitaram o padrão dessa escola e vemos os rebeldes. Alguns desses rebeldes se salvaram no bico do corvo, como por exemplo Sansão, o aluno rebelde, expulso da escola, ficou de castigo, empurrando um moinho, perdeu a visão, mas no fim do processo assumiu: a escola é verdadeira, o senhor me permite me formar? E a formatura dele foi pagar com a vida o preço de uma vida devassa que ele levou. Mas foi salvo. E está lá presente na galeria dos heróis da fé. O que mostra que não é mérito, não é a competência, mas a graça de Deus que disse: está perdoado, está aí de volta a sua competência, empurra as pilastras. E ele empurrou as pilastras e encerrou a vida como herói, não como um devasso preso num calabouço. João Batista, idem. Só que João Batista mostra o caminho oposto. Alguém que não abandonou a escola, seguiu todos os parâmetros dela, terminou igualzinho Sansão, como herói. Só que, para ele, tem uma frasezinha a mais do que a de Sansão. Dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João. Porque do berço à formatura, ele seguiu os padrões de Deus. Ou seja, na Bíblia a gente vai encontrar um monte de exemplos. Daniel, João Batista, Jó, Abraão, Jacó. Exemplos de alunos que foram rebeldes por um tempo e retornaram, alunos que nunca se rebelaram, ainda assim eram pecadores, e tem alunos que se rebelaram e abandonaram definitivamente a escola, como Judas. E alguns que a gente só vai descobrir no céu, no sentido pleno, como, por exemplo, Jonas. Um personagem que termina a história com um ponto de interrogação. E aí? O que aconteceu depois? Por que essas histórias estão na Bíblia, mostrando educação para a gente? Para mostrar que a nossa vida não é diferente da deles e que o que acontece conosco já aconteceu com outros. Ou seja, nós temos exemplos de mestres e alunos, mestres e doutores, dentro de uma referência histórica que nos permite fazer escolhas. Ou seja, quando eu leio a Bíblia, eu não só aprendo as verdades de Deus, eu aprendo a história das pessoas que tiveram que escolher. E essa é uma outra coisa interessante do método educacional da Bíblia. O método educacional da Bíblia mantém a liberdade. Sim, tem disciplina, sim, tem regras, mas a liberdade persiste. Você pode ser rebelde, e é livre para isso. O que você não pode é se rebelar com as consequências. Essa é uma outra lição interessante da história bíblica. Se eu me rebelo com o modelo,
as consequências vêm e não adianta ficar bravo. Não adianta xingar Deus ou o professor porque você não estudou e tirou 0. Que é aquela velha história, quando a gente tira nota é mérito nosso, quando a gente não tira nota foi o professor que deu. Não é assim que funciona a vida real. A vida real é, tudo tem um preço. Eu dizia essa semana, numa das palestras que eu dei na semana, que tem uma coisa que eu sou obrigado a concordar com Leandro Carnal. Toda escolha implica perda. Se você escolhe não comer, tem um ganho, mas tem uma perda. Se você escolher comer, tem um benefício, é gostoso, mas tem uma perda. E a balança responde o tamanho da perda. Depois o hospital responde o tamanho da perda. E depois os remédios respondem o tamanho da perda. Ou seja, toda escolha implica perda. Escolher num mundo imperfeito implica perda. Toda escolha num mundo perfeito implica ganho. A escola também ensina isso. Ou seja, o modelo educacional tem também essa prerrogativa de mostrar para a gente a vida real, o mundo como ele é. Só que mostra o mundo como ele é numa proteção, numa camada, numa bolha de proteção interessante. Essa bolha de proteção nos permite testar a realidade sem usufruir de todas as consequências da realidade. Na escola inicial, que é a família, você tem uma chance de aprender com pequenos elementos de consequência. Um tapa no traseiro, um castigo de 2 horas, alguma coisa que você perde ali, mas que é bem distinto das perdas do mundo real. Que é bem distinto das perdas que acontecem no mundo real. Quando você vem para a escola formal, você também tem a chance de usufruir de pequenas perdas e de pequenas consequências ainda numa bolha. Mas quando você recebe aquele canudo que diz, está formado, você descobre que você era feliz e não sabia. Porque aí as perdas daí para frente são suas. Não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém para te ajudar de novo, não tem aula de recuperação, não tem prova de substitutiva. Na vida real, a perda é perda de verdade. A Bíblia também nos ensina isso. Pelos exemplos, pelas pessoas que tem nela. Talvez a última coisa interessante de resgatar da lição é lembrar que na Bíblia tem um elemento que ilustra o professor, ilustra o ensino. Esse elemento que ilustra o professor na Bíblia é chamado de sabedoria, que ilustra o mestre. Salomão talvez seja o mais enfático nessa direção quando escreve o livro de Provérbios e de Eclesiastes e pontua que a sabedoria é uma pessoa. O que me mostra uma coisa muito interessante sobre o processo do ensino. Sim, a Bíblia é fantástica para ensinar, para repreender, para redarguir. Mas a Bíblia não é uma pessoa. A Bíblia é um texto. Talvez a maior lição do processo educacional é lembrar que a educação se faz a partir de pessoas. Sem as pessoas, a educação de verdade não acontece. Ou seja, a gente sim vive num mundo que modificou as relações, modificou as estruturas, nós temos elementos virtuais, mas nenhum elemento virtual substitui a figura de uma pessoa. E aqui eu não estou sendo radical no sentido da pessoa fisicamente falando, como nós estamos aqui entre a gente. Embora isso seja vital para o processo do desenvolvimento pleno da capacidade emocional. Não há possibilidade de desenvolvimento pleno emocional virtualmente. Vai ter uma lacuna, vai ter uma brecha. Mas não há possibilidade de educação plena se os elementos forem virtuais plenos. Ou seja, se os elementos forem todos artificiais, sem a pessoa no contato direto. Ou seja, sim, eu posso fazer isso que a gente está fazendo aqui, a classe aqui, vocês aí na internet me assistindo, mas há uma interação. Ainda há algo do pessoal que se resgata aqui. Eu posso escutar uma pergunta, eu posso fazer para vocês uma pergunta e o pessoal está aqui no tratamento. Mas se a gente virtualizar isso plenamente, seja plenamente no sentido de tira o Moisés,
bota um robozinho virtual, a la Magazine Luiza, a la Bia do Bradesco, ou qualquer uma outra dessas estruturas virtuais, Alexa da Amazon e assim por diante. No momento que eu fizer isso, acabou a interação pessoal. Portanto, eu artificializei o humano. Na hora que eu artificializo o humano, ele deixou de ser humano. E, portanto, deixou de ser a imagem de Deus no sentido pleno. Há algo importante que a lição dessa semana resgatou quando retrata essa questão da pessoalidade. Ou seja, o que parece virtual na fala de Salomão, que é sabedoria, para Salomão não é um conceito. Sabedoria é uma pessoa. E a pessoa para ele é Deus. Por isso ele termina o livro de Eclesiastes dizendo o quê? Assuma o fim de todas as coisas qual é? Que a Alexa, que a Bia vai trazer a juízo toda a obra. Não, é uma pessoa. Deus vai aparecer em cena. Portanto, há algo a ser pensado na estrutura de educação cristã. A educação cristã se faz a partir da referência pessoal, do exemplo. A educação secular se faz a partir dos conceitos, mas a educação cristã se faz a partir de pessoas, referências. É isso que transforma a realidade. Por isso Paulo dá o método. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cada professor, Adalto está ali, eu estou aqui, tem mais docente aqui? Ninguém, né? Mais docente, só nós dois. Cada professor, aí na tela, os ex-professores, a Lavera, a Maria Antônia, etc., cada um dos que estão aí na tela que já passou pelo formato de professor, tem essa responsabilidade de virar para a sua classe e dizer assim, sejam meus imitadores, como eu sou, de Cristo. Trazendo isso para o âmbito da igreja, cada um dos que é membro de família, Adalto como pai, você daqui a pouco, Nelson, a gente tem que falar, tem que produzir isso, de alguma forma, um incentivo. Cada um de vocês, aí na tela, o Edson com a mão levantada, já te dou a palavra, Edson, e os outros que lá estão no caminho, cada um desses que tem o caminho tem que virar para a sua família, para os seus pais, para os seus filhos e dizer, sejam meus imitadores, como eu sou, de Cristo, o mestre na primeira escola, a escola do lar. Na igreja, cada um dos que se representa nela tem que virar para os outros e dizer, sejam meus imitadores, como eu sou, de Cristo. Esse é o formato. Ou seja, referências pessoais. É assim que a educação se forma, é dessa forma que o desenho se estabelece. Nesse sentido, o que está no livrinho de base, livro de educação, se você olhar, você vai ter a definição aqui. A educação, no mais alto sentido, e a redenção são uma e só obra. Ou seja, para que se presta a educação cristã? Trazer todo mundo de volta para casa. Os filhos rebeldes voltando para casa. É disso que se trata a educação, é para isso que a gente está na igreja, é para isso que a gente está na escola, é para isso que a gente é professor, seja no sentido formal, como eu, Adalto e outros, seja no sentido não formal, que é dentro de casa, dentro da igreja. Estamos para este processo. Finalizando o que a gente estudou, o que eu espero é que cada um de nós, no seu nível, no seu circuito, consiga cumprir essa missão de processo educacional, para que, em primeiro lugar, a gente cumpra a missão, em segundo lugar, a gente abrevie o tempo da escola. Afinal de contas, na Bíblia existe aceleração de estudos. Se a gente cumprir a missão mais rápido, o diploma vem mais rápido, Cristo volta antes e a gente ainda vê Jesus voltando na nossa geração. Que essa seja a nossa realidade, a de vocês aí em casa, que a gente possa ter isso cumprido, se possível, ainda no nosso tempo. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de, num momento tão crucial da história, ainda termos referenciais, seja no compêndio bíblico, seja no formato da educação cristã, seja na igreja, a partir da escola sabatina. Te agradecemos porque tudo isso serve para que nós sejamos lembrados daquilo que realmente importa, das coisas que realmente estão por trás das cenas que observamos na realidade do mundo e entendermos que existe um Deus que ainda controla essa realidade e ainda performa toda essa estrutura no caminho de resgate dos seus filhos, no retorno para casa.
Dá, Senhor, que possamos, pelo nosso exemplo, pela nossa prática e pela nossa obediência à Tua verdade, convidarmos cada vez mais pessoas por esse exemplo, para que aceitem o retorno à Tua escola e o retorno à Tua casa. E que com isso, se possível, ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.